Os videogames estão deixando de ser jogos. Existe algo estranho acontecendo com os videogames. E talvez a maioria das pessoas ainda não tenha percebido isso. Porque por muito tempo, videogame era só uma coisa simples, um jogo. Algo separado da realidade, algo que você acessava e depois desligava, mas isso está começando a mudar, e não de forma lenta. Está mudando em silêncio, dentro da tecnologia. 1. A evolução invisível. Se você olhar alguns anos atrás, os videogames eram fáceis de entender. Eles tinham começo, meio e fim. Você jogava, vencia e encerrava uma experiência. Mas hoje isso já não funciona assim. Os jogos começaram a evoluir para outra estrutura. Eles deixaram de ser experiências fechadas e começaram a se transformar em mundos contínuos. 2. O nascimento dos ambientes digitais. Hoje, quando você entra em um jogo moderno, você não está apenas iniciando uma partida, você está entrando em um ambiente, um sistema que continua existindo mesmo sem você. Personagens têm rotinas, cidades funcionam em tempo contínuo, sistemas reagem ao comportamento do jogador, e isso muda a natureza do que chamamos de jogo, porque já não é apenas interação, é simulação de ambiente. 3. O efeito de imersão. Existe um ponto crítico aqui. Quanto mais avançada a tecnologia fica, mais o cérebro começa a aceitar aquilo como real o suficiente. Não porque aquilo é real, mas porque o sistema responde como se fosse. Você não está apenas controlando um personagem, você está interagindo com um mundo que responde, e isso cria um efeito silencioso, a sensação de presença. 4. A transição silenciosa. O mais interessante é que essa mudança não foi anunciada, ela não chegou como um evento, ela simplesmente aconteceu ao longo do tempo. Gráficos melhoraram, IA evoluiu, mundos ficaram maiores, interações ficaram mais complexas e, de repente, os videogames começaram a se aproximar de algo diferente, algo que não parece mais apenas entretenimento tradicional. E quando você observa isso com mais atenção, uma pergunta começa a surgir naturalmente. Até que ponto isso ainda é apenas um jogo? E em que momento isso começa a se tornar outra coisa? E talvez seja justamente aqui que tudo começa a ficar mais interessante. Porque quando uma tecnologia evoluir por tempo suficiente, ela deixa de ser apenas uma versão melhor do que era antes. Ela começa a se transformar em algo novo. Foi assim com os telefones. Foi assim com a internet. E pode ser que estejamos assistindo ao mesmo processo acontecer com os videogames. Os ambientes digitais estão ficando mais inteligentes. As inteligências artificiais estão ficando mais capazes. Os mundos estão ficando mais vivos. E as experiências estão ficando cada vez mais imersivas. Talvez o futuro não seja apenas jogar dentro de um mundo digital. Talvez o futuro seja interagir com ambientes que parecem existir por conta própria. Globe Showing Americas 6. A nova fronteira digital. Quando observamos essa evolução com atenção, percebemos que os videogames estão se tornando uma espécie de laboratório do futuro. É dentro deles que novas tecnologias são testadas. Novas formas de interação surgem. Novas experiências são criadas. Muitas das tecnologias que hoje fazem parte do nosso dia a dia passaram primeiro por ambientes digitais. E isso levanta uma reflexão interessante. Será que estamos apenas observando a evolução dos jogos? Ou estamos observando o nascimento de uma nova forma de experiência humana? Uma experiência onde tecnologia, interação e presença se misturam de maneiras que ainda estamos começando a compreender. i7. A visão da Onyx WM. Na Onyx WM, nós observamos essas mudanças. Não para criar exageros, não para transformar tudo em ficção, mas para perceber aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Porque muitas das transformações mais importantes do mundo não chegam fazendo barulho. Elas chegam em silêncio, pouco a pouco, até que um dia olhamos para trás e percebemos que tudo mudou. Direct Hit Encerramento. Então fica a reflexão. Os videogames continuarão sendo apenas jogos? Ou estamos testemunhando o surgimento de algo muito maior? Talvez a resposta ainda não exista. Mas uma coisa é certa. A transformação já começou. E ela está acontecendo agora. Escuta se você gosta de observar as mudanças do mundo moderno, da tecnologia e das ideias que estão moldando o futuro. Acompanhe a Next One. Porque às vezes as maiores transformações acontecem diante dos nossos olhos. E quase ninguém percebe. Colin